Ora então, irmãos, quero em primeiro lugar enviar um abraço a todos e queria nesta manhã partilhar convosco mais alguns pensamentos em relação à Palavra de Deus e concretamente, tal como aconteceu na última mensagem que eu dei, que falei de Abraão, e eu queria continuar a falar acerca deste grande homem de Deus, que foi sem dúvida um grande homem de Deus, mas sendo de facto um grande homem de Deus não significa que era perfeito, que era isento de falhas, nada disso. Era um homem como qualquer um de nós, simplesmente teve a atitude certa, que foi de se entregar completamente ao Senhor e se abandonar nas suas mãos e tendo como um propósito fazer de facto a sua vontade. E da mesma forma, qualquer um de nós que tenha a mesma atitude, uma coisa nós podemos ter a certeza, é que deixando-nos ser usados pelo Senhor, certamente também poderemos fazer grandes coisas para a glória do nome do Senhor e para a bênção de todos aqueles que estão, de facto, à nossa volta. E falando em relação a Abraão, na última mensagem eu referi a Abraão como o construtor de altares. Mas hoje eu gostava que nós analisássemos um pouco mais acerca deste homem de Deus e gostava que o víssemos como filho e depois como pai. Nós sabemos, grande maioria de nós sabe a história da vida de Abraão. Abraão, como eu já referi na mensagem anterior, vivia em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. E sabemos, como já foi referido, a cidade de Ur era um antro de idolatria. Proliferava por todo lado a idolatria. E a coisa tornava-se ainda mais complicada para Abraão quando, digamos que o sustento da sua própria família vinha de facto dessa idolatria. Isto porque o seu pai Abraão, ele era fabricante de ídolos, ele criava aquelas imagens. E, portanto, podemos ver o ambiente em que Abraão vivia, não só como na cidade, mas em relação à sua própria família. Então, nós podemos, de facto, ver, por um lado, que não importa o ambiente em que vivamos, não importa, de facto, aquilo que realmente nós sejamos, porque Deus, Ele ama-nos e Ele quer, de facto, salvar-nos. Não importa, de facto, o ambiente em que nós possamos, de facto, viver, porque mesmo Abraão, vivendo neste ambiente, foi neste ambiente que Deus se aproximou dele, foi neste ambiente que Deus, de facto, foi ao seu encontro, foi neste ambiente que Deus falou realmente a Abraão. E em relação à conversa que Deus teve com Abraão, quando nós lemos no capítulo 12 do livro de Gênesis, que o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Quando nós lemos neste capítulo 12, ficamos com a ideia que esta é a primeira vez que Deus fala com Abraão. Mas a verdade, a realidade é que não foi. Porque Abraão, ele vivia em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia.
E é aí na sua terra, que Deus fala a primeira vez com Abraão. Como é que nós sabemos que esta, em Gênesis capítulo 12, é a segunda vez que Deus fala com Abraão? Sabemos isso porque, se nós lermos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, diz-nos, e disse o sumo sacerdote, porventura é isto assim? E eu disse, varões e irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Portanto, antes de Abraão habitar em Harã, Deus apareceu a Abraão e falou-lhe. Portanto, a primeira vez que Deus fala a Abraão é em Ur, na Mesopotâmia. Aqui em Harã é já a segunda vez. E por que é que então Deus fala pela segunda vez com Abraão? Ora, aquilo que Deus diz a Abraão era que ele saísse da sua terra e saísse da sua parentela, ou seja, deixasse a sua família. Por que é que então Deus tem que voltar a falar novamente com Abraão? Podemos imaginar, Abraão, depois de falar com o Senhor, ou depois de o Senhor falar com Abraão, podemos imaginar Abraão chegando à sua casa, chegando junto do seu pai e dizer-lhe que o Deus verdadeiro, o único Deus, não era aqueles deuses que ele criava, não eram aqueles deuses, toda aquela idolatria que existia na cidade, não era isso. Era o verdadeiro Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, tinha falado com ele e lhe tinha dito para que ele deixasse a sua terra e deixasse a sua família e partisse para uma terra que o Senhor lhe havia de mostrar. Essa terra, como sabemos, era Canaã. Mas, portanto, a viagem que Abraão teria que fazer era uma viagem muito longa. E era uma viagem que poderia não ter regresso. E o não ter regresso significava o afastamento, a partir daquele momento, um afastamento total em relação ao seu pai. O seu pai já era velho, era uma pessoa já de muita idade. E, possivelmente, isto somos nós a especular, mas possivelmente o seu pai poderia ter dito, então, mas tu vais partir, vais fazer essa viagem, vais me abandonar, vais me deixar aqui sozinho numa altura em que eu, de facto, preciso de ti. E a verdade é que Abraão, ele não teve coragem de abandonar o seu pai. Ele não teve coragem de abandonar o seu pai. Ao contrário daquilo que, infelizmente, hoje nós vemos à nossa volta, com a maior das facilidades, se abandonam os pais. Com a maior das facilidades, se viram as costas aos pais. Sabemos perfeitamente que um dos grandes problemas da nossa sociedade é a solidão. A solidão é um problema tremendo. E vivemos numa sociedade virtual, onde os amigos são virtuais, onde, de facto, as pessoas têm no Facebook e têm nas outras redes sociais centenas, milhares de amigos, mas, no entanto, estão sós.
Portanto, a solidão é de facto um problema nesta nossa sociedade. Mas mais ainda, a solidão é um dos graves problemas para os mais velhos. Eles vivem só. E esta pandemia, ela veio agravar ainda mais o problema. Porque, de facto, é um grave problema aquilo que se passa com os nossos velhos, os nossos pais, os nossos avós. Passam grande parte do tempo sós. E isso é algo que é realmente terrível. E, infelizmente, vivemos tempos em que se abandonam os pais com a maior das facilidades. Com, vamos, filhos que abandonam os pais nos hospitais e nunca mais os procuram. Filhos que abandonam os pais, inclusivamente nos lares, e não fazem uma visita. Portanto, Abraão, por um lado, ele não teve coragem para abandonar o seu pai. É verdade. Acima de tudo, devemos obedecer à palavra de Deus. E a palavra de Deus foi: sai da tua terra e da tua parentela. Mas a verdade é que a demora para sair da sua terra e o não ter saído sozinho deveu-se, de facto, à questão de Abraão não ter coragem, não ter sido capaz de abandonar o seu pai. E isto, irmãos, ao mesmo tempo, é uma lição para nós nestes dias, como tenho estado a dizer, que o Senhor nos ajude a não abandonarmos os nossos pais, a não abandonarmos os nossos avós, mas antes cuidarmos deles, estarmos presentes, tentar aliviar o sofrimento tremendo que eles passam, que é, de facto, a solidão. Eu, em tempos, vivi uma situação em que um tio da minha mulher teve que, devido a um problema na cabeça, que teve que ser operado e não podia estar sozinho, estava viúvo, e foi necessário colocá-lo num lar, que inicialmente era para um mês, mas ele só lá teve 15 dias, e nós íamos todos os dias a visitá-lo. E uma das coisas que me impressionava era o olhar triste de muitos daqueles que lá estavam e que mostravam, através daquele olhar triste, que não tinham visita de ninguém. Não tinham alguns, possivelmente, alguns teriam filhos, mas estavam ali completamente abandonados pela família, abandonados pelos filhos. E Abraão, como filho, ele não teve coragem de abandonar o seu pai. Lemos que eles, se lermos no capítulo 11, quando Abraão sai, então, de Ur dos Caldeus, ele não sai só. Então, finalmente, ele sai, mas sai com o seu pai. E não só. Ele traz consigo também o seu sobrinho Ló. Ló era, portanto, filho de um irmão que já tinha morrido. E, portanto, no fundo, Ló para Abraão era como que um filho. Uma vez que ele não tinha filhos, Abraão, Ló era como, de facto, um filho. E, portanto, ele também não o quis deixar para trás. E então ele sai de Ur dos Caldeus com o seu pai, Tera, e o seu sobrinho Ló. E vão até Harã. E aqui em Harã, o seu pai, ele também, devido à sua idade já muito avançada, ele terá dito com certeza a Abraão: daqui eu não saio mais. A minha viagem termina aqui. E o que é um facto é que Abraão esteve com ele até à sua morte.
porque nós lemos que o pai de Abraão, Tera, morre de facto em Arã. E, portanto, Abraão esteve com o seu pai até ao fim. Não o abandonou. Esteve com ele até à última. E, portanto, só quando o seu pai morre, então, Deus volta a falar com Abraão, dizendo para que ele saísse da sua terra, saísse da sua família e se pusesse a caminho para a terra que o Senhor lhe havia de mostrar. E mesmo assim, Abraão não sai sozinho. Como disse, ele leva com ele a Ló, seu sobrinho, que era como para ele também, com certeza, como um filho, devido à situação de que o seu irmão, pai de Ló, havia morrido. Portanto, Ló para ele era como um filho, que ele amava, que ele queria cuidar. Mas o que é um facto é que nós sabemos a história, a determinada altura, Ló começou a ter riqueza, muitas ovelhas, muito gado, e Abraão também, e a determinada altura começaram os conflitos entre eles. E então nós lemos que portanto, começaram os conflitos entre eles e, como sabemos, Abraão disse a Ló, capítulo 13 e verso 8, e disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não haja contenda, não haja conflito. Eles eram família. É muito triste quando existem conflitos na família, disputas, guerras. Da mesma forma, na família carnal e também na família espiritual. É muito mau quando, de facto, existem determinados conflitos entre irmãos. Não honram o nome do Senhor. Não trazem absolutamente nada de bom. E, portanto, Abraão era um homem de paz. Ele preferia, de facto, ficar a perder do que estar a alimentar uma guerra e entrar em conflito com o seu sobrinho. E então sabemos que ele tomaram a decisão, Abraão disse-lhe, escolhe, versículo 11, versículo 9, não está a terra diante de ti, aí, pois, aparta-te de mim, escolheres a esquerda, eu irei para a direita, se direita escolheres, eu irei para a esquerda. Levantou lá os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o Oriente, e apartaram-se um do outro. Ló, ele olhou à sua volta e viu, de facto, a campina do Jordão, viu toda aquela verdura. Ele não pensou em mais nada. Ele pensou unicamente em si. Pensou unicamente nos seus interesses. Isto é o melhor para mim. Isto é o melhor para mim. Eu tenho gado, aqui há pastagem. Portanto, ele não se preocupou que a opção que Abraão teria que escolher, se a terra para onde ele iria, se era uma terra árida, se era uma terra rochosa, não esteve minimamente preocupado com isso. Preocupou-se unicamente com ele, fez a sua escolha baseado nos seus interesses. Só que, por vezes, há embrulhos, há prendas que são muito bonitas, têm um embrulho muito bonito, têm um laço muito bonito, mas o conteúdo é muito perigoso, é veneno.
E foi o que aconteceu com Ló. É verdade que a campina era verdejante. Aquilo era fantástico para quem tinha tantos animais, aquilo era fantástico. O problema é que também, e o conteúdo de toda aquela campina, havia algo que ia ser muito prejudicial, que havia Sodoma e Gomorra. E sabemos que, de facto, o ambiente que se vivia nestas cidades era de pecado tremendo, a tal ponto que Deus teve que destruir estas cidades por não suportar mais o pecado que ali havia. E, portanto, Ló fez a sua escolha. E é curioso que, a determinada altura, no capítulo 14, nós lemos que, versículo 12, que Ló é levado cativo. Diz o versículo 13: Então veio um que escapara e o contou a Abraão, o hebreu. Ele habitava junto aos carvalhos de Mar, e o Amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner, e eles eram confederados de Abraão. Ouvindo, pois, Abraão que seu irmão estava preso, armou os seus criados nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Quando Abraão teve conhecimento que o seu sobrinho Ló tinha sido levado cativo por aqueles reis e tinha sido levado preso, Abraão não pensou, se calhar eu teria pensado, se calhar nós, não sei, mas se calhar a minha reação teria sido, olha, muito bem feito. Não quiseste ir para aí, então agora sofre as consequências. Estás a pagar por aquilo que fizeste. Por vezes, a nossa atitude perante alguém que está numa situação complicada, em vez de ajudarmos, ainda carregamos mais. Ainda colocamos mais culpa. Mas Abraão não se lembrou do que é que o seu sobrinho lhe tinha feito. Não se lembrou daquilo que, de facto, o seu sobrinho, a atitude que ele havia tido, sem se preocupar com ele. Não. Porque Abraão, ele sabia, e nós vemos isso, que o Senhor era com ele. Ainda que a terra onde ele foi não fosse tão fértil quanto as campinas do Jordão, só que havia uma diferença. A terra onde Abraão ia, o Senhor estava com ele, enquanto que nas campinas do Jordão o Senhor não estava com Ló. E por isso lemos que Abraão prosperou. Abraão foi abençoado, enquanto que Ló foi levado preso, foi levado cativo. Mas Abraão não se lembrou absolutamente nada daquilo do que se tinha passado. A única preocupação de Abraão foi: Ló precisa de mim, precisa da minha ajuda. Isso é que conta. Eu estou aqui para ajudar. Posso não ter um grande exército aqui, não tinha. Tinha apenas 318, eram empregados dele. Não eram soldados, eram empregados dele. Era o seu exército. E aquilo que tinha, ele pô-lo ao serviço para libertar, para ajudar o seu sobrinho Ló. E é isto, nesta atitude que nós devemos ter também, irmãos. Perante a adversidade de um irmão, perante as dificuldades de um irmão, não é carregar ainda mais, ainda que ele esteja numa determinada situação, devido às suas escolhas, tudo bem, isso é um problema entre ele e o Senhor. Cada um de nós deve estar disponível para ajudar, para edificar, não para destruir, não para humilhar, mas antes para ajudar a erguer aquele que está de facto caído, porque, como diz a palavra de Deus, tu que estás em pé, tem cuidado, não caias. Portanto, a nossa atitude deve ser de ajudar, disponibilizar, ajudar quem de facto precisa. E o que é um facto é que com aquilo que tinha, não era preciso mais.
O que importa é que cada um de nós, com aquilo que tem, com aquilo que pode, possa se disponibilizar para ser usado pelo Senhor, para serviço do Senhor, para serviço da Igreja. Não é preciso mais nada. É dizer, Senhor, estou aqui, com o que sou, com o que tenho, usa-me. E Abraão, ele foi em auxílio do seu sobrinho, do seu irmão, que era sua família. E, portanto, Abraão era um homem de família, era um homem que se preocupava com a família. E por isso, ele foi, e nós lemos que, no versículo 16, e tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também Ló e seu irmão e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. Portanto, com pouco. Aqueles reis teriam, com certeza, um exército mais capaz. Mas com o pouco que Abraão tinha, ele conseguiu muito. Ele conseguiu libertar o seu sobrinho e recuperar-lhe tudo aquilo que ele tinha. E, portanto, irmãos, aprendemos tudo isto com Abraão. Aprendemos com Abraão a sermos filhos que cuidam dos pais. Aprendemos com Abraão de sermos, de facto, homens e mulheres que cuidam da família, que estão disponíveis para ajudar, não para condenar, para castigar, mas para ajudar a erguer, de facto, a conquistar. Abraão, ele ensina-nos, de facto, isso. E também em relação a Abraão como pai. Abraão, ele, como sabemos, não tinha filhos. Sara era estéril e é curioso que o Senhor, Abraão, significa pai de muitos. E o Senhor disse a Abraão, quando lhe faz a promessa, diz que engrandecerei o teu nome, far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Serão benditas, abençoarei os que te abençoarem, maldicerei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Farei de ti uma grande nação. Portanto, a descendência de Abraão seria imensa, seria como a areia do mar. Mas como é que isso era possível se Sara, sua mulher, para além da idade que já tinham, ela era estéril? Mas, irmãos, ao Senhor nada é impossível. Se o Senhor disse que faria dele uma grande nação, a sua descendência seria de facto como a areia do mar, então não tínhamos dúvidas que assim seria. Assim aconteceu. É verdade que quando Sara ouviu da parte dos anjos estas palavras, que Sara ia ter um filho, ela riu. Mas Abraão confiou. Abraão esperou no Senhor. Houve ali algo que não devia ter acontecido em relação àquela situação com a escrava que trouxe problemas para Abraão e continua a trazer ainda hoje problemas para a nação de Israel, porque todos dizem que são filhos de Abraão, os árabes e toda aquela gente, e tudo devido à atitude que Sara tomou, mas é evidente que Abraão também teve responsabilidades. Mas o que nós aprendemos com isto é que devemos esperar no Senhor, no tempo do Senhor, esperar que as coisas aconteçam no tempo do Senhor. Não queiramos antecipar as coisas, não queiramos ajudar o Senhor a concretizar. Não. No tempo determinado pelo Senhor, elas acontecerão. E acontecerão conforme aquilo que Ele diz. Não é aproximado, é exatamente como o Senhor diz na sua palavra, assim acontecerá.
Quando o Senhor Jesus nasceu. E nasceu onde o Senhor, onde a palavra de Deus, muitos anos antes, dizia que ele havia de nascer. Nasceu da forma como muitos, centenas de anos antes, era dito que ele iria nascer. O lugar onde ele nasceu, centenas de anos antes, foi dito onde é que ele havia de nascer. E, portanto, não foi na cidade mais próxima daquilo que foi. Não, foi exatamente no sítio, no local, na cidade, conforme tudo, conforme a palavra de Deus diz. Por isso, irmãos, o Senhor é fiel à sua palavra. Passarão os céus e a terra e a sua palavra não passará. Tudo quanto está escrito. Não tínhamos dúvidas absolutamente nenhumas. No tempo determinado pelo Senhor, as coisas acontecerão. Por isso, não tínhamos dúvidas. Quando a palavra de Deus diz, estás salvo, estás mesmo salvo. Mas também quando a palavra de Deus diz, estás condenado, estás mesmo condenado. Não há aqui dúvida absolutamente nenhuma. E, portanto, no tempo determinado pelo Senhor, Isaac nasceu. Sara ficou grávida. Isaac nasceu. E Isaac, ele cresceu, desenvolveu-se e depois, em determinada altura, nós vemos o Senhor, no capítulo 24, nós vemos o Senhor falando novamente com Abraão e dizendo-lhe, vemos novamente, capítulo 22, e vemos o Senhor falando com Abraão e dizendo-lhe, versículo 7, então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Do versículo 2, toma, disse o Senhor a Abraão, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Portanto, o Senhor, depois de ter cumprido a promessa acerca do nascimento de um filho a Abraão, agora pede-lhe que ele, Abraão, lhe ofereça o seu único filho, o filho a quem ele amava, o oferecesse em sacrifício. Este episódio, irmãos, quando nós lemos isto, dá a ideia que Isaac seria adolescente, seria uma criança, seria já um adolescente. Mas a verdade é que, segundo os entendidos dizem, Isaac, nesta altura, não há um entendimento claro, mas há uns que dizem que Isaac teria 33 anos, isto porque Isaac é uma figura do Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós temos Abraão como uma figura de Deus, temos Isaac como uma figura do Senhor Jesus Cristo, depois temos o servo Eliezer, que foi buscar a noiva para Isaac como uma figura do Espírito Santo, e Rebeca como uma figura da Igreja. E, portanto, aqui, como Isaac é uma figura do Senhor Jesus Cristo, dá a ideia que alguns pensam que ele teria 33 anos, e há outros que dizem que não, que ele teria entre 21 e 22 anos. Mas o que é um facto é que ele não era uma criança, nem era um adolescente, ele já era um adulto. E o que é aqui impressionante, irmãos, é a atitude de Isaac. Isaac se submete totalmente à vontade do pai. Isaac, sendo adulto, ele podia ter dito ao seu pai, não, porque nós lemos que vieram ao lugar, versículo 9, vieram ao lugar que Deus lhe dissera, edificou ali Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha,
e amarrou Isaac, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Portanto, Isaac submete-se totalmente à vontade do Pai. É por isso que ele é uma figura do Senhor Jesus Cristo. Porque essa foi a atitude do Senhor Jesus Cristo sempre. Fazer a vontade do Pai. Como a ovelha muda é levada ao matador, assim foi o Senhor Jesus Cristo. Ele não abriu a sua boca. Ele se entregou totalmente à vontade do Pai. Eis aqui venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. A minha comida e a minha bebida é fazer a tua vontade. O Senhor sabia qual era a vontade de Deus. Sabia o que é que o esperava. Mas ele não hesitou. Ele se entregou totalmente à vontade do Pai. Deus, Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha, mas a tua vontade. Submissão total à vontade do Pai. Sabemos que em relação a Isaac, quando Abraão se preparava para desferir o golpe, Deus disse para que ele parasse. Mas esse, em relação ao Senhor Jesus Cristo, não havia outra solução. O Senhor Jesus Cristo, ele bebeu todo o cálice. Ele foi entregue às mãos dos homens. Ele foi, de facto, pendurado naquele madeiro, naquela cruz, que não era a sua cruz, era a nossa cruz, mas ele tomou-a como sua. Ele foi obediente ao Pai até à morte e morte de cruz, por amor de mim e por amor de cada um de nós. Portanto, o Senhor Jesus Cristo, ele obedeceu totalmente. E ali na cruz do Calvário, em obediência total à vontade de Deus, ele ganhou-nos ali na cruz do Calvário uma salvação completa, uma salvação perfeita. Em Cristo Jesus, nós temos vida e vida eterna. Porque o Senhor Jesus obedeceu ao Pai até à morte e morte de cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele está vivo. Ele está sentado à direita de Deus. E porque ele vive, e porque eu creio nele, porque eu creio na sua morte na cruz do Calvário por mim, eu aceitei como meu Salvador, eu sei que viverei eternamente e viverei com ele para todo sempre. Portanto, o Senhor Jesus, ele foi obediente ao Pai. Isaac, ele se submeteu totalmente à vontade do Pai. É evidente que nós hoje sabemos, nós hoje vemos aquilo que eles não viam, que Abraão não via, que Isaac não via naquela altura. Nós hoje temos uma visão completa das coisas, mas Isaac e Abraão não tinham. Mas é de facto um exemplo. A atitude de Isaac para com o seu pai, a obediência. Infelizmente, hoje, o que mais nós vemos são filhos desobedientes. São filhos desobedientes aos pais e às mães, mas vemos Isaac. Vemos a Isaac um filho obediente. Por outro lado, e para terminar, já vai muito avançado, nós lemos que no capítulo 24, vemos Abraão agora, como pai, preocupando-se com o futuro do seu filho. Diz ele no capítulo 24, e versículo 2, e disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía, põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra, à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque.
Agora vemos Abraão como pai. E Abraão como pai, preocupado com o futuro do seu filho, preocupado com quem iria viver o futuro ao lado do seu filho. E aquilo que ele queria quem ele queria que estivesse ao lado do seu filho era alguém que amasse o Senhor como ele amava, que valorizasse a palavra do Senhor, a comunhão com o Senhor, o serviço ao Senhor, os valores do Senhor, os princípios do Senhor. Essa era a sua preocupação, que Isaac tivesse alguém ao seu lado, fosse alguém que o ajudasse e os dois caminhassem na presença do Senhor. Nós, como pais, qual é a nossa preocupação em relação ao futuro dos nossos filhos? Infelizmente, muitos de nós, a nossa principal preocupação é que tenham um curso, é que sejam famosos, que ganhem muito dinheiro. Não importa com quem, nem como, isso não importa. Onde, de facto, a nossa principal preocupação deve ser com como é que o meu filho vai viver o futuro e com quem é que o meu filho vai viver o futuro. Ele vai viver o futuro para a glória de Deus e vai vivê-lo com alguém que tem o mesmo objetivo de viver para a glória de Deus, viver para o Senhor, partilhando dos mesmos valores, dos mesmos princípios. Essa é a nossa preocupação e levamos isso à presença do Senhor. Eliezer, o servo de Abraão, como eu disse, é uma figura do Espírito Santo. Será que nós, de facto, nos preocupamos e oramos para que o Senhor opere através do seu Espírito, seja Ele, de facto, a cuidar, fazendo a nossa parte? Como pais, devemos ser um exemplo para eles. Ser um exemplo no sentido de que amamos o Senhor, que o Senhor está em primeiro lugar na nossa vida, que de facto valorizamos a nossa comunhão com o Senhor, valorizamos a palavra do Senhor, valorizamos o serviço ao Senhor. Essa deve ser a imagem, deve ser a mensagem que devemos passar aos nossos filhos, para que eles, levá-los à presença do Senhor, preocupados com o futuro deles, para que eles caminhem na presença do Senhor. Mas quão importante é terem alguém ao seu lado que caminhe verdadeiramente ao lado deles, com o mesmo objetivo, focados no Senhor. Essa era a preocupação, de facto, de Abraão. E sabemos que Eliezer, ele foi e encontrou Rebeca. E este casal fantástico, uma mulher que amava, de facto, o Senhor. É curioso que Isaac só teve uma única mulher, que foi Rebeca. E, portanto, era alguém que estava ao lado de Isaac, que valorizava, de facto, o Senhor. Irmãos, que o Senhor nos ajude, como filhos, a cuidar dos nossos pais, a cuidarmos da família, a sermos, e como pais preocupados com os nossos filhos, com o futuro deles, passando-lhes uma mensagem correta e preocupados com o futuro deles, como eles caminham, como eles vão caminhar no futuro e com quem é que eles vão caminhar no futuro. Que o Senhor nos ajude a fazer a nossa parte. Sabemos que eles vão tomar as decisões que eles quiserem, mas que eles nunca possam dizer que nós, como pais,
Nunca nos alertámos, nunca lhes falámos, nunca lhes mostramos quão importante é viver na presença do Senhor. Quais os valores do Senhor. Depois havia também um outro aspecto, mas já é tarde, a Abraão como patrão. Se leiam o capítulo 24 e vejam a forma como Eliezer, o seu servo, fala acerca de Abraão. Portanto, podemos entender a relação fantástica que ele tinha com aqueles que o serviam, que estavam na sua casa, com quem ele também procurava que também tivessem uma relação com Deus. Portanto, irmãos, que isso nos ajude a olharmos para Abraão, aprendermos com ele, aprendermos acerca destas verdades, a sermos verdadeiros filhos que amam e cuidam dos pais, a sermos pais que amam e cuidam, de facto, dos filhos. E deixamos à nossa volta o bom cheiro de Cristo. Seja com os nossos colegas, com os nossos amigos, com os nossos empregados, seja com quem for. Possam olhar para nós e possam dizer que somos homens e mulheres de Deus, que amamos o Senhor, que amamos de facto a sua palavra e que temos valores e princípios que estão fundados nesta palavra e não abdicamos deles. Que o Senhor nos abençoe. Amém.